Programa Estação Bahia. Apresentação Jorge Ribeiro. Olá pessoal, está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia com o doutor Antônio Andrade. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia para o programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E hoje nós vamos sempre continuando a falar sobre temas neurológicos de interesse da população. Devido à grande solicitação, vamos explicar ao pessoal, mais uma vez, sobre a chamada síndrome neurológica, a chamada síndrome do Covid longo. Então, com frequência, nós estamos recebendo agora pacientes que tomaram a vacina e tiveram Covid. E aí a queixa, são diversas queixas neurológicas, que vai desde os tremores que podem acontecer, as dores musculares, a surdez, a perda do olfato, que é um dado importantíssimo do paciente, muito, em torno de 40% a 60% recupera, mas outros permanecem, não fique pensando que tudo circula. E uma frequência maior é devido a um processo inflamatório. Quando nós realizamos provas, ou você faz a dosagem da proteína spike, você vai observar isso. Mas nem todo paciente pode fazer essa dosagem, porque isso custa mais de quase R$2.000. Então, os convênios não cobrem na maioria das vezes. E o que acontece com esse paciente? Os fatores imunológicos, o IgG e IgM, estão elevados, mostrando que muitas vezes você confunde, porque isso pode ser origem tanto da sequência de vacinas, como da síndrome do Covid longo, ou seja, aqueles que tiveram o Covid. Então, na verdade, eu sempre digo, não podemos deixar de nos vacinar. E tem um assunto que nós vamos falar também posteriormente, em outra ocasião, que é chamado o fog cerebral, ou seja, é uma alteração, dá um quadro de esquecimento com irritabilidade no indivíduo, e esse a gente tem, apesar de você fazer todas as avaliações de tomografia, ressonância de imagem, tudo isso, dá inteiramente normal. E quando a gente parte para fazer provas mais específicas, está lá a situação imunológica evidenciando que ainda tem sequela, tem resíduos dessa infecção, dessa pandemia. Então, e quando você utiliza medicações específicas, aí é que nós vamos ver o seguinte: quando você suplementa esse doente com as vitaminas e os sais minerais e o uso concomitante com os canabidiólicos, você tem uma segurança desses pacientes. Já temos vários pacientes que têm uma melhora importante, se apresentam melhor depois do segundo, terceiro mês de tratamento. Então, e você volta a estabelecimento normal. Agora, tem alguns casos que eles vêm concomitantemente associados à ausência do olfato, a chamada anosmia, que muitas vezes o indivíduo não volta inteiramente normal. Quer dizer, esse é um assunto complexo que ainda nós estamos coletando na clínica observacional, mostrando que no futuro o que é que terão esses pacientes. Eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia para o programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sob a coordenação de Jorge Ribeiro. E depois desta aula do doutor Antônio Andrade, a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí, é rapidinho. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade. Salas 206-207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Natureba,
a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá, pessoal. Eu sou Cecília, do Comum Unidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção. Aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos. E a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. Estamos de volta no programa Estação Bahia. Agora a gente vai no quadro Plantão Médico com o doutor José Antônio, ele que é médico cardiologista. Bom dia a todos do Plantão do Coração da Estação Bahia de Jorge Ribeiro aqui na Bandeirantes. O tema que me convocaram para falar hoje é o tema da depressão e seus efeitos sobre o coração. A depressão, ela é uma situação na qual o indivíduo se encontra, de um lado, com um sentimento de tristeza extremamente profunda e na qual ele fica até impossibilitado de desenvolver suas atividades habituais. Aliado a isso, existe uma ansiedade muito grande por não realizar o que deveria ser realizado. E essa ansiedade culmina com o aparecimento de arritmia extrasistólica ventricular, isolada, aos pares, taquicardia ventricular não sustentada. E na medida em que o indivíduo persiste com essa aura negativa, essa nuvem negativa sobre sua cabeça, o que acontece é que ele tende a modificar os humores internos e aumentar a coagulabilidade vascular, gerando infarto miocárdio, gerando acidente vascular cerebral, gerando obstrução de artérias importantes do corpo. Então, a depressão é uma situação negativa, é uma situação que conduz o indivíduo à morte. Por isso mesmo, ela deve ser tratada o mais precocemente possível para evitar aprofundar e se tornar algo impossível de tratamento. Obrigado a todos. Na próxima semana estaremos com outro tema de interesse da cardiologia. É isso aí, depois desta aula do Dr. José Antônio, a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já. É rapidinho. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590.
um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia, na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a Sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá, pessoal. Eu sou Cecília, do Comunidade Cidade Baixa. Venha com a gente conhecer a nossa unidade. Aqui é a nossa recepção. Aqui nós temos a nossa sala, onde os alunos que são independentes e já conseguem fazer as atividades sozinhos. E a gente desenvolve ainda mais a autonomia, a responsabilidade, a autoinstrução. Nossos auxiliares acompanham eles naquilo que é necessário. Estamos aqui aguardando vocês, na Rua Francisco Souza, número 33, Roma. Agende a sua entrevista. É isso aí, meus amigos, estamos de volta no programa Estação Bahia. E agora a gente vai com um quadro falando de ortopedia com o médico ortopedista Dr. Alan Sanches. Oi, gente. Bem-vindo a mais um programa Estação Bahia com Jorge Ribeiro. E hoje a gente tem uma participação mais uma vez. Eu sou Dr. Alan Sanches, médico ortopedista. E quero falar com vocês sobre a dor ciática, a dor lombar, a hérnia de disco. Então a gente vai começar trazendo uma ilustração para vocês aqui, ó. Pensa aqui uma pessoa de costas e com isso a gente tem dessa região aqui o nervo ciático. Vai ter para o lado direito e tem o nervo ciático para o lado esquerdo. Aqui é, digamos assim, uma fotografia, um desenho, né? Ilustrativo para vocês. Justamente nessa região aqui, muitas vezes que você sente essa dor muito forte na coluna, que por algum motivo está comprimindo o seu nervo ciático. E como ele vem para a perna toda, a depender do segmento que está comprometido, você vai ter dor no pé, no calcanhar, no dedo, na perna, na coxa, em algum lugar. Às vezes você não tem, com a compressão disso, você não tem apenas uma dor nessa região posterior. Muitas vezes você tem uma sensação de formigamento, um processo mais como se você tivesse anestesiado aquela parte da perna, da coxa, ou o pé também pode, a depender do comprometimento da lesão do nervo, o pé pode ter uma ligeira queda, você fica com dificuldade para fazer a elevação dorsal do pé e a gente precisa fazer alguns exames. Para diagnosticar a dor ciática, ou a hérnia de disco, ou a dor lombar, que são vários diagnósticos diferenciais, a gente precisa inicialmente fazer uma radiografia em duas incidências, de frente e de lado, AP e perfil. A partir daí, a gente quase sempre vai ser solicitado uma ressonância da coluna lombar. A tomografia não esclarece tanto como a ressonância no caso da coluna. A gente precisa realmente, o que fecha o diagnóstico, além do exame clínico, que é o exame que o médico faz, toda a avaliação, toda a anamnese, é a ressonância nuclear magnética. Se você sente um tipo de dor dessa, você deve procurar o seu médico. Eu sou Dr. Alan Sanches, ortopedista. Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço, não chores por mim. Eu te prometo voltar em um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nós estamos na vida por onde eu andar, nos becos Se não for pedir demais, eu quero as duas mãos em cima, eu quero as duas.
assim chegamos ao final do nosso programa Estação Bahia de hoje. Quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Vá lá no YouTube, acesse a nossa página Estação Bahia, deixe seu like, clique no sininho, se inscreva, será uma honra tê-lo como seguidor. Tenha certeza disso e aí você vai estar recebendo sempre as nossas notificações. Quero aproveitar e deixar uma mensagem para você, de coração. Olha, o amor é a fonte de todas as verdades. Guarde isso. A gente volta semana que vem, a partir das 6h45, aqui na tela da Band. Um beijo no coração e fiquem todos com Deus e com o amor de Maria. Tchau, pessoal!